para a gente falar de dengue. E aí alguém pode pensar, nossa, mas falar de dengue de novo, por qual motivo? Quando a gente traz novamente um assunto aqui no jornal, significa que os números, que a realidade está adversa e está causando dor para algumas pessoas. Então a gente quer sempre não se antecipar, porque os dados já são sensíveis, mas tentar evitar a multiplicação desse sofrimento. Autoridades de saúde, atenção, estão em alerta para o avanço da dengue no Brasil. Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, 21 pessoas já morreram somente neste ano. E a gente está ainda no primeiro mês. Hoje é que dia? 28, 29? Fim de janeiro. 28 de janeiro. São mais de 46 mil casos confirmados, outros 90 mil em análise. Então, para a gente poder falar sobre essa doença e o problema que ela causa nas nossas vidas e ter de repetir mesmo os cuidados, nós estamos aqui, e a gente adora isso, a casa cheia de gente conhecedora, pessoal com conteúdo aqui que movimenta as suas vidas, né, e ganha muita notoriedade aí nesse mundão da saúde. Dr. Roberto Calil, apresentador, ou seja, divide. A única coisa que a gente pode dizer que a gente divide, né, Dr. Roberto Calil? Apresentação, né? O senhor aqui com sinais vitais, entrevistando muita gente especializada, e também estamos com o Dr. Esper Calas, diretor do Instituto Butantan. Não cometi nenhuma deselegância com o seu sobrenome, doutor? Que bom, perfeito. Que bom. Ensaiei aqui para não cometer nenhuma deselegância. Doutor Calil, bom, obrigada pela gentileza de estarem aqui. Agradecemos. Doutor, por qual motivo agora, neste momento, a gente tem que se preocupar com a dengue? Como foi falado já o ano passado, quer dizer, 6 milhões, 6 mil mortes no ano passado. 6 milhões de casos no Brasil, o ano passado. Nossa, muita coisa. É muita coisa. E as vacinas, obviamente, o Dr. Esper vai discorrer sobre o assunto, ainda elas não estão disponíveis. Então, esse ano todo, cuidado é pouco. Como você disse, nem começou o ano, já tem algumas mortes, milhares de casos, né? E esse ano tem uma preocupação maior, que tem a dengue 1, dengue 2, dengue 3, né? Que é um outro tipo de dengue que há 10 anos não aparecia. E esse ano já os primeiros diagnósticos. Isso pode levar a formas mais graves da dengue, como a dengue hemorrágica. Então tem um tipo mais grave que nós já não víamos há um tempo e agora voltou a aparecer. Nossa, uma década. 10 anos. Então a vacina, que ainda está por vir, né, que o professor Esper vai colocar, e as medidas de prevenção, água parada, repelentes, né? Isso nós temos que tomar todo cuidado, porque a população não está protegida ainda com a vacina, que é a proteção máxima. Então, queremos ouvir-te, por favor, doutor. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Na linha do tempo, assim, a gente está o quanto avançado? O que a gente pode passar de informação para quem nos assiste? Deixa eu só fazer um comentário antes da linha do tempo. Começo de 2024, o doutor Calil estava inaugurando o programa dele. O primeiro programa que ele fez foi sobre dengue. Foi sobre dengue, você vê a importância do assunto. A gente conversou sobre isso extensamente durante esse programa, porque ele trouxe esse assunto para a discussão no momento que a gente ainda não sabia o que ia acontecer em 2024. Então foi muito oportuno, porque a gente teve a oportunidade de discorrer vários aspectos da doença e vivemos um ano muito ruim em 2024. Cerca de 4, 5 vezes o número de casos, o recorde de toda a história, né? Agora, a gente está adiante de um ano que pode ser um ano difícil, porque o número de casos que está se acumulando agora no começo de janeiro lembra um pouco 2024, então a gente talvez tenha números semelhantes, embora um tiquinho menos, mas a gente pode ser só um atraso na notificação e a gente tem que se preparar. Esse ano vai ser mais difícil e a gente tem que implementar as medidas de prevenção tradicionais, né, Calil? A gente até acompanhou, inclusive, doutor, falando sobre vacina, fazendo aqui uma retrô recente, quando a gente viu Covid. A vacina, quando surgir, ela vai dar conta de qual tipo de Covid. Aí depois, uma atualização na vacina, ou seja, a tecnologia, né, a ciência avançando para dar conta da doença. Quando a gente fala da dengue, porque a gente tem, e o senhor citou, 3 casos de dengue. Aí quando a gente fala de vacina, de que maneira a vacina abrange esses casos? Como haveria de ser na vida prática? Sim, então o que a vacina precisa ter contra a dengue são a representação dos 4 tipos de dengue. São 4 vacinas numa então só. São 4, mais ainda. E o que dificulta muito esse desenvolvimento, daí a razão de um vírus que fincou o pé no Brasil a partir da década de 80 e a gente está chegando somente em 2024, 2025,
com algumas opções de vacinas que podem enfrentar a doença. E ela passou por várias etapas de testes durante todos esses anos, foi sendo aprimorada, chegou no ponto quando o Butantan preencheu toda a documentação e solicitou a liberação para a Anvisa, numa submissão que a gente fez no dia 16 de dezembro. A Anvisa está analisando, a gente espera que tenha uma resposta com esclarecimento de qualquer coisa dentro desse pacote, que é um praxe no processo de aprovação de qualquer produto para uso humano aqui no Brasil, em meados de março, abril, e com isso a gente consegue começar a discutir com o governo e o Ministério da Saúde as políticas de implementação. Então, o que o Dr. Calil falou aqui, muito importante, é que nós não vamos ter um quantitativo de vacinas, quer seja do Butantan, quer seja da outra vacina que o Ministério da Saúde já vem implementando, porque o número de doses é pequeno, para ter um impacto tão significativo em 2025. Mas 2026, a oportunidade de enfrentamento com a vacina é muito boa dentro da perspectiva que o Instituto está trabalhando. E, doutor Calil, a questão dos hábitos, né? Esse mosquitinho danadinho que pode causar um problema. E vocês que vivem a rotina hospitalar, vocês veem as pessoas chegando com desconforto, com sofrimento. Então, a ideia é sempre tentar evitar que isso ocorra, tentar, né, doutor? Evitar, como nós falamos, quer dizer, ano passado o número foi excessivo até, dos casos da mortalidade. Esse ano começa parecido e a vacina não tem ainda. Então, a proteção da vacina ainda não existe. Então, de novo, repelentes, água parada e, principalmente, sentiu algum sintoma importante, procura atendimento médico. A dúvida sobre os sintomas, porque muitas vezes, né, e aí deixo aberto para que os senhores possam nos responder, os sintomas ficam meio confusos. Porque então parece que eu estou gripado, não, mas parece que eu estou resfriado, não, mas parece que eu estou com dengue, mas parece que eu estou... Às vezes confunde quem está. O importante é a pessoa na dúvida procurar uma ajuda médica. Mas não tem dúvida. Assim, até médicos às vezes ficam em dúvida se o sintoma na fase aguda pode ser dengue ou não, mas o clássico é febre alta, dor pelo corpo, uma dor de cabeça, pega principalmente uma característica que é relativamente comum, é uma dor atrás dos olhos, parece que o olho está doendo, querendo saltar para fora, sabe? E muito mal-estar, a pessoa fica acamada, assim, sem disposição. Em seguida pode aparecer algumas manchas ou um padrão da pele está um pouco mais vermelha, né? E quando a pessoa vai fazer um exame de sangue, a gente consegue fazer o diagnóstico da dengue e não é incomum ver que as plaquetas, uma das células do sangue, costumam cair, e além de algumas outras características. Então, o diagnóstico não é tão difícil se você fizer o acompanhamento, tiver o teste disponível, e o tratamento mais importante é hidratação. A pessoa tem que beber bastante líquido, e a gente costuma dizer para as pessoas, o xixi tem que ficar bem clarinho, significa que a pessoa está bem hidratada. A coloração é uma amostra de que a pessoa está tomando bastante água? Sim, hidratação. Boca tem que ficar úmida, e isso é o melhor e mais importante tratamento. Se a pessoa não consegue beber líquidos, e às vezes alguns casos vão dessa forma, começa a dar náusea, começa a passar mal quando bebe muito líquido, aí é importante receber soro na veia, que é uma das formas da gente... E aí a internação com a evolução do caso. Uma dúvida, a gente já conversou bastante aqui, eu sei que também os senhores têm as agendas, mas para aproveitar, esses casos de internação, doutores, mas compartilhando aqui com o doutor Calil, a gente fala de casos avançados. Geralmente são mais idosos, jovens, ou dependendo do formato da doença, ele acaba cometendo qualquer idade? Pode acontecer em todas as faixas etárias, mas esses casos que são um pouco mais agressivos costumam se acumular nos extremos da idade. Então, como você própria disse, pessoas que têm uma idade muito avançada e crianças muito pequenininhas podem ter apresentam uma chance um pouco maior de ter essas formas um pouco mais agressivas. Então, atenção especial para esses grupos. Mas pode ser em qualquer idade. Isso é importante. Porque qualquer um pode pegar dengue. Qualquer um pode pegar dengue, e a gravidade pode acontecer em qualquer pessoa. Sim, a depender, idade. Claro. E a gente deseja que isso não ocorra. Por isso esse momento tão importante de compartilhar com vocês essas informações, para que nós possamos evitar, ainda mais com um momento de tanta chuva, né? Tanta tempestade, minha nossa, o que a gente viu nos últimos dias na cidade de São Paulo, é ter de cuidar todo dia, né, doutor Calil? Calor, água parada é o cenário perfeito para a tragédia, para o aumento
do número de casos. A gente tem de diminuir essa tragédia. Doutores, sensacional tê-los aqui. Eu digo que quando eu escolhi fazer jornalismo, era só assim, totalmente interesseira, para poder estar na frente de pessoas assim conhecedoras, poder fazer as perguntas. Eu fico fingindo que eu estou no consultório médico aqui, mas eu espero que tenha também atendido as suas dúvidas. Doutor Roberto Calil. Obrigado, viu? Prazer muito obrigado. estar aqui. Te encontro em breve pelos corredores da Sim, CNN, isso aí. entrevistando Obrigado. aqui, recebendo sempre muitos convidados. E também com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas ou Calas? As duas formas são Já estão bem-vindas. aceitas. Muito obrigada, doutor, pela gentileza também. Obrigado. Muito obrigada.